Shalom, queridos, tudo bem? Quero saudar vocês com a santa, poderosa paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor e com o shalom de Deus também, amém? Essa paz perfeita, não fragmentada e poderosa que vem sobre nós nesse tempo. Eu queria que você tomasse aí o seu assento. O pastor que estava aqui ministrando louvor, pastor Mateus, né? Falei certo o nome dele? Falei, né? Eu erro o nome, viu, irmãos, de vez em quando. E a canção que ele estava aqui junto com a gente adorando dizia: se o meu corpo errar o caminho. Às vezes acontece isso, nosso corpo erra o caminho, né? Mas o que está depositado no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a gente entende no Espírito, sempre vai fazer a gente voltar para o lugar. E eu queria convidar você essa noite para abrir a sua Bíblia. Em Ezequiel 47, essa palavra tem queimado meu coração novamente nos últimos dias. Eu já preguei bastante sobre ela, mas ela tem estado dentro de mim essa semana inteira. E eu entendo que é algo que Deus quer compartilhar conosco. O pastor também falou sobre a santidade, né? Esse é o tempo que o Senhor está chamando a gente para um tempo de santidade. Não que Ele não tivesse nos convidado antes. É por conta da volta dEle. A volta dEle, Ele vem buscar os filhos que estão em santidade. Ele vem buscar os verdadeiros adoradores. E os adoradores estão em espírito. Não tem como você adorar ao Senhor se você não entender a conexão que o Senhor tem com você através do Espírito. A gente às vezes fica pensando, eu vou orar para Deus me responder. Na verdade, a gente tem que orar para fortalecer o Espírito, no Espírito. A gente tem que orar para se fortalecer no Espírito. A gente ora às vezes para pedir a Deus um monte de coisa. A gente deveria orar para fortalecer no Espírito. Porque Ele vem buscar uma igreja que está no Espírito. E às vezes a gente não faz esse exercício de fé, de orar para fortalecer a gente no Espírito. A gente fica tentando, às vezes, mil maneiras quando Ele está dizendo: fortalecei-vos no Espírito de Deus. Fortalecei-vos no Espírito de Deus. Eu quero ler com você essa palavra de Ezequiel 47. Te convidar para mergulhar um pouco mais. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Algumas versões vão falar que a água descia por debaixo das soleiras, né? Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia atravessar. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos convida a ir um pouco mais, a mergulhar um pouco mais. Eu quero desde já, Senhor, pedir que a nossa mente seja totalmente vencida pela Tua voz, que os nossos ouvidos estejam atentos ao som do Senhor nessa noite, a tudo que o Senhor quer falar conosco, tudo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Pai, eu peço que a gente possa repousar nesse lugar de descanso que é a Tua presença, que a gente não se deixe levar pelas preocupações de amanhã, nem das coisas que temos por resolver, mas que a gente consiga ficar aqui, ouvindo o Senhor falar conosco. Assim eu quero, Senhor, tributar a Ti toda a honra, quero tributar toda a glória e todo o louvor de tudo que o Senhor vai fazer aqui, em nome de Jesus. Amém? Queria que se aplaudisse ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Max e sua linda esposa, pela sua vida que está investindo no reino de Deus, vindo aqui, saindo da sua casa, entendendo que o reino de Deus é você. A casa de Deus é você, a morada de Deus é você. A gente tem vivido um tempo onde
está muito claro, né? Hoje eu falava num retiro onde eu estava as mulheres, que a gente precisa olhar para as nossas redes sociais e entender o que está acontecendo, né? Essa é uma estação onde muitas mentorias estão acontecendo. Por quê? Porque o inferno já descobriu, e ele sabe disso, que na multidão dos conselheiros o povo prospera. E aí o inferno vai querer fazer uma curva comigo e com você, para a gente se aconselhar em fontes erradas, para que a gente não tenha a verdadeira prosperidade que os céus têm. Amém? E aí outra coisa que o diabo também está fazendo, ele já sabe muito bem como articular circunstância para que a gente não entre naquilo que Deus tem para nós. Hoje não se fala em outra coisa, nós mulheres então, né, sabedoras disso, isso não é uma crítica, mas nunca se falou tanto sobre cor, o quanto que a cor influencia em você e o quanto que é necessário você trabalhar a sua imagem. Por quê? Porque o inferno sabe que ele vem buscar uma igreja que é a sua imagem e a sua semelhança. Então ele vai fazer de tudo para distorcer a imagem de Cristo em você, para você não ser o que o Senhor te chamou para ser, e isso tudo aponta para a volta do Messias, amém? Isso tudo está... Irmão, fica atento, desperte-se, acordem para o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor está movendo filhos, anunciando o que está por vir. E Ele está dizendo para a gente, não está errado. O meio de comunicação é algo que Jesus sempre usou. A gente só precisa ter o filtro para entender e não pegar e não fazer essa curva que o inferno está querendo que a gente faça. Não estou pregando contra, eu só estou dizendo para você, fique atento, porque se o mundo já se despertou, é sinal que o inferno está querendo tragar alguma coisa a nosso respeito. A gente precisa pensar sobre isso, sobre a nossa imagem, sobre o som que está acontecendo e principalmente sobre os conselheiros que estão se levantando. É muito comum se rolar o feed e encontrar milhões de conselheiros. Eu quero te dizer como pastora, irmãos, tem um lugar que vai te aconselhar, é a casa do qual você é membro. Se tem um lugar onde Deus vai dar direção para você, é na água que você bebe, a fonte segura é a igreja da qual você faz parte. Entenda, porque aonde você está ligado é aonde o Senhor está comprometido em te influenciar e te fazer voar. Eu não estou pregando contra você ouvir outras pessoas, nem ser ministrado por outras pessoas. Eu só estou te despertando para você saber que você tem que conhecer a fonte para depois beber a água. Porque nem tudo que está sendo dito é verdade, é o que Deus tem para esse tempo. Deixa eu te falar outra coisa, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu sinto isso no meu espírito. O que Deus tem para a Mesquita está na mão de vocês. Então Deus é a partir desse altar que Deus vai comunicar com vocês e influenciar vocês. Pode ser que Deus esteja falando outra coisa em outro lugar, porque é uma outra ferramenta que Ele está dando por causa do outro lugar e do modelo e da posição que Ele está apontando as flechas naquele lugar. Mas as flechas de Mesquita, da Nazareno de Mesquita, precisam comer do alimento de Mesquita. Entendem isso? Guardem isso no espírito de vocês. Amém? O texto que eu li aqui vai falar de um convite para ir um pouco mais, né? Pessoas superficiais não falam de novidade, apenas os mergulhadores. Pessoas superficiais só contam o que todo mundo está vendo porque tem a mesma visão que todo mundo. Mas os mergulhadores não, os profundos não. Eles têm coisas para revelar que eu e você não sabemos, porque alguém está investindo em ir um pouco mais. Entendem isso? O texto começa dizendo que a água está saindo por debaixo do templo. Guarda essa informação, que quando eu fechar a mensagem eu vou te explicar sobre isso. E aí o texto diz que o homem, algumas versões diz o anjo, vem e pega Ezequiel e mede 1000 côvados e faz passar. E ele diz assim, e ele me fez passar. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu não queria ir, foi ele que me levou para eu ver. E ele vai caminhando e ele vai olhando e vendo que nesse momento as suas águas, a água está nos seus tornozelos, nos seus artelhos. E quando a água está nos artelhos, é muito comum eu ter o controle e você também. Então eu queria te encorajar a começar a pensar em tudo que você está fazendo ou fez baseado em água nos artelhos. Água nos artelhos é muito tranquilo. Eu mesmo tenho domínio, eu mesmo tenho controle, eu me movimento. Eu estou no controle. E Deus não chamou a gente para ser robô, Ele nos deu o poder de decisão. Mas se você estiver andando no Espírito, a tua decisão é no Espírito. Quarta-feira eu vou falar sobre isso numa live que eu vou fazer sobre a alma, que a gente precisa mergulhar sobre isso para destronar essa voz, né, que quer ter o controle. Quando há o sopro para que a gente se torne alma vivente lá em Gênesis, lembra? A gente tem que pensar uma coisa, a alma é uma conexão, não é a voz de controle. O controle tem que estar no espírito. A alma é só uma conexão para gerar ligamento entre o espírito
e o corpo, porque senão ficaria tudo flutuante. O espírito você apalpa? Não. O corpo você sente. Agora a alma é uma voz, só para conectar. Se a tua alma não se silenciar, o espírito nunca vai te conduzir. Aí a gente diz assim, eu vou orar para Deus me responder. Irmão, quem é conduzido no Espírito, não ora para Deus responder, ora para se fortalecer no Espírito, lembra? Mas quem é conduzido no Espírito, guarda o que eu vou te falar agora. O Espírito é como se fosse o GPS desses dias. Eu vou fazer essa comparação para você entender. Eu estava indo para Minas ontem. E eu fui com o GPS ligado porque eu não conhecia o local. Eu não conhecia o local, mas à medida que o GPS dizia para mim, vire a 200 metros, vira à direita. A 300 metros, curva suave à esquerda. Eu ia seguindo o GPS, por quê? Porque ele era a minha confiança, ele era a voz que me conduzia, porque eu estou sendo conduzida ao desconhecido. É sobre isso. O andar no Espírito é exatamente, eu não sei para onde vou, mas se eu estou conectada com o Pai, a voz do Espírito me conduz e me diz para onde eu devo caminhar. O problema é que eu quero ser almática, eu quero que a minha alma me conduza. E aí ela me leva para um lugar onde aquela canção estava dizendo, o meu corpo erra o caminho quando a minha alma me conduz. Mas quando o meu espírito está conectado e a minha alma não é a voz, eu consigo ir guiada pelo Espírito. Ele está dizendo assim, ó, e ele me fez passar. Ele está dizendo, eu não queria ir, mas ele me fez ir lá olhar. E aí eu queria que você pensasse em tudo que você fez e está fazendo debaixo do seu controle e da sua decisão. E muitas dessas coisas provavelmente não estão ligadas ao Espírito, ao que o Espírito Santo quer que você faça. Você pode estar sendo um sucesso, tá, irmão? E um fracasso aos olhos do Senhor se você não estiver fazendo o que Ele te chamou para fazer. Ninguém é inteiro ou pleno, né? Quando a gente fala do shalom, a gente está falando dessa paz não roubada e não fragmentada. Alguém inteiro na alma, no corpo e no espírito. E aí quando você olha aqui, ele vai dizer que mediu mais 1000 côvados e me fez passar. Aí eu já estava com água onde? Nos joelhos. Né? Eu estou correndo um pouquinho porque eu quero ficar no último versículo para a gente mergulhar bastante. O que aponta água nos joelhos? O joelho aponta para uma flexibilidade que eu e você temos. De fazer muitas coisas que a gente está se dobrando. Quantas coisas a gente vai se dobrando, a gente vai negociando, quanta coisa por causa da nossa flexibilidade a gente vai indo e a gente está indo. Como se não houvesse amanhã, não é verdade? Só que pensa bem, vai chegar uma hora que ele vai te chamar por um pouco mais. Aí ele, depois de ser levado uma vez, ser levado pela segunda vez, agora ele é levado por uma terceira vez. E quando ele é levado pela terceira vez, ele para e diz, agora é um rio que eu não posso atravessar. E é nesse momento que a gente tem quase uma crise na vida cristã. Quando chega um momento que você não pode atravessar. Quando chega um momento que você, com água nos artelhos, controlava, água nos joelhos, se flexibilizava, se curvava, mas agora a água está nos lombos, né? E água nos lombos significa para um lugar de força, aponta a gente para um lugar de força. Por uma concentração de força. Lembra dos lutadores de sumô? Eles colocam um cinto, quem trabalha com peso também, a cintura, né? Para poder manter o equilíbrio. Água nos lombos fala de equilíbrio. Água nos lombos fala de um posicionamento. Água dos lombos fala de alguém que está resistente, mantendo a força. E aí eu queria que você pensasse que quando ele diz, era um rio que eu não podia atravessar, de repente esse é o cenário para mim e para você hoje. Coisas que a gente está olhando e está dizendo, agora eu já não posso atravessar. Só que tem uma opção, se não há nada. E quando ele diz, se não há nada, ele está dizendo, eu vou ter que mudar o modelo. Porque o modelo que eu usei até aqui agora não funciona mais. Sabe, irmãos, tudo que a gente veio até aqui, se a gente não mudar o modelo e entrar exatamente no plano que Deus tem, nós não vamos conseguir ser achado de Deus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Às vezes a gente está achando que toda ministração trata-se de uma vitória pessoal. Irmãos, as ministrações, é só você prestar atenção. Quem está conectado com o céu está falando sobre a mesma coisa. As ministrações precisam empurrar a gente para a volta do Messias. E não nos empurrar para uma conquista apenas particular. Guarda o que eu vou te dizer, é impossível você estar aos pés da cruz e não ser um vencedor. Só que a gente faz força contrária. A gente fica assim, o anjo está me levando, eu não queria ir. Por quê? Porque a gente prefere fazer força para vencer, ao invés de deixar-se ser vencido por ele. Porque quando eu deixo ele me vencer, eu tenho tudo. Agora, quando eu não deixo ele me vencer, na verdade, eu posso até humanamente ter algumas coisas, mas na verdade eu não tenho nada.
Porque qualquer vendaval, qualquer enchente, qualquer pandemia leva tudo. Mas quando você está aos pés da cruz, nada é roubado, nem de mim, nem de você. Ele está dizendo, eu estou com água nos lombos. E agora é um rio que eu não posso atravessar, senão a nado. Eu vou ter que mudar o modelo. E mudar o modelo vai exigir muito de nós. Mas esse é o tempo da gente mudar o modelo. Lembra? Pentecoste é uma mudança de modelo. Depois que vem o Pentecoste, ninguém mais sai daquele ambiente, todo mundo vende o que tem e todo mundo vive em pé de igualdade. Por quê? Porque depois que ele vem, ele muda o modelo. Se você quiser viver algo realmente extravagante na sua vida, mude o modelo. Mude o modelo, porque se fosse para ser do jeito que está, já tinha dado certo. E se não deu, é porque Deus está dizendo, faça uma convergência e mude o modelo nesse tempo. E aí vamos pensar, ele está com água nos lombos. A sensação que dá é que ele está olhando para o rio, dizendo, é um rio que eu não posso atravessar senão a nado. Mas se a cintura aponta para uma resistência, para um equilíbrio e para uma força que eu estou fazendo, pare para pensar se Ezequiel não está igualzinho a mim e a você de repente. O céu está dizendo, vai Ezequiel, mergulhe, mude agora você tem que ir a nado. Não vá mais dentro do que você sabe fazer, vai no que eu estou te falando. E ele resistindo com água nos lombos e dizendo, agora não, eu te resisto, porque é um rio que eu não posso atravessar. Porque parece que a força que está sendo feita com água nos lombos é para quê? É para resistir o quê? Se é para ir nadando, não precisa resistir nada, é só ir nadando. Mas se está com água nos lombos, fazendo força para resistir, ele está resistindo a quem? A gente às vezes está fazendo força para resistir uma barragem que Deus está querendo romper. Hoje no retiro onde nós estávamos, uma moça, foram 24 horas esse retiro, e ela resistiu até os 45 do segundo tempo para não deixar as barragens romper. Mas a gente é brabo, a gente não deixou ela sair de lá do jeito que ela entrou, né? A gente foi atrás. E aí ela fez tanta força para resistir o que Deus queria fazer na vida dela, que ela estava com o corpo todo dolorido e com muita dor de cabeça. Por quê? Porque ela estava assim, com água nos lombos, resistindo. E dizendo, eu vim com água no tornozelo, eu vim com água nos joelhos, agora é um rio, eu não quero atravessar. Eu vou cingir os meus lombos e não vou deixar que essa força me vença. E o céu empurrando ela para um lugar novo. Irmão, as coisas novas vão custar muito para mim e para você. E quando eu digo custar muito, eu não estou falando de dor. Eu estou te dizendo que você vai ter que deixar alguma coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Nós somos a geração. Antigamente, você tinha que escolher entre duas coisas. Agora você tem um leque de 10, 20, 30 opções. Você tem que escolher uma e saber lidar emocionalmente com as 29 que você deixou para trás. E a gente não sabe lidar com isso. A gente quer tudo. É por isso que a gente é a geração do atarefado, não comprometido, atarefado. Atarefado, ocupado demais e ativista. E por isso que a gente vive cansado e dominado pela circunstância do mundo e não pela realidade dos céus. Eu já devo ter dito isso aqui, irmão. Quem ora não faz força. Força é para quem não ora. Quem tem vida de oração não faz força. Por quê? Porque você conhece o Espírito e ele conta para você como você deve se mover. E aí o anjo não precisa ficar te puxando para você tentar viver a tua vida. Assistir o teu cenário. Ele diz para você, agora tem que mudar o modelo. E você diz, eu vou. A irmã ali me pediu, eu vou fazer isso. Na última vez que eu estive aqui, eu estava bem cabeluda, né? Algumas irmãs devem lembrar, né? Eu estive aqui na conferência de mulheres. Mas, irmão, eu não sei resistir ao Espírito. Quando ele começa a me pedir alguma coisa, eu dou para ele, sem força. Por quê? Porque eu já descobri um lugar. Lembra Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer. Sabe por que ele resiste a tudo isso? Porque ele já descobriu um lugar que, de repente, muita gente ainda não descobriu. Ele está dizendo, gente, eu só não me dobro diante do pecado, não me assento com os escarnecedores, e não há conselheiro que me pare, porque eu descobri um lugar de prazer. E o lugar de prazer que eu descobri faz eu olhar para tudo isso e olhar para você e dizer, vocês não sabem o que é prazer. Por isso que vocês se deixam levar. Eu não, eu descobri um lugar de prazer. Se você não tem um prazer maior do que o que eu descobri para me apresentar, então você não pode me oferecer nada. É para esse lugar que a gente precisa ir. Quando eu digo shalom de Deus, eu estou dizendo sobre a alma, o corpo e o espírito. Irmãos, desperta para isso. Jesus vem buscar uma igreja alinhada na alma, no corpo e no espírito. Só que o corpo, ele não está falando de ser fitness. Ele está falando de você entender o corpo no sentido do espírito que habita nele.
Quando Deus fala do corpo, Ele não está falando, e eu não estou pregando contra a gente ser fitness. Mas entenda, às vezes a finalidade de ser fitness não tem a ver com a saúde, tem a ver com outro modelo de estilo de vida que você está buscando, ou de alguns sentimentos que você sente, a tua alma gritando. Mas quando Ele fala sobre o corpo, Ele está dizendo, você é o templo do meu espírito. Você precisa pensar no corpo, numa outra visão, na visão da palavra, e não da visão do mundo. O mundo está aí, ó, dizendo para você, fique fitness. Nunca se mandou cuidar tanto da saúde. Será por quê? Mas só que tem uma pegadinha ali. Não é cuidar da saúde porque você é templo. É cuidar da saúde para você ficar bonitona, bonitão. Entende como o inferno está convergindo tudo e confundindo a gente. E a gente achando que está indo na rua de Deus. Só que a gente está com água nos lombos, resistindo ao Senhor e dizendo, eu não vou nadar para esse lugar. Esse é um rio que eu não quero atravessar. Mas a gente está na igreja, a gente é crente, porém a gente não entrou nesse lugar ainda. Porque a gente continua resistindo ao Pai. O modelo de igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja ajustada na alma, no corpo e no espírito. Entendem? Continue indo na academia, mas vá com uma outra mentalidade. Vá com a mentalidade de cuidar do corpo, porque tem uma obra poderosa que Deus está contando com você para fazer. Agora, se eu tiver desassociado disso, eu só vou ser alguém fitness. É só sobre isso. Só vou ser alguém que malha e nada mais. Eu não vou achar esse lugar no Senhor. E há pouco tempo o Senhor falou assim para mim, Kate, eu preciso que você abra mão de algumas coisas a nível de alimentação. E eu estou contando isso para você se encorajar, porque eu acredito que tem alguém aqui. Porque quando Deus começa a comunicar algo na terra, Ele não comunica para um, Ele comunica para muitos. E um detalhe, irmão, sacrifício é uma escolha, obediência é uma decisão. A gente diz que tudo no crente é luta. Não, tudo no crente é falta de obediência. Porque quem obedece não vive sacrificando. Não há sacrifício para o obediente. Por quê? Porque quem obedece é convencido no Espírito. Quem está no Espírito não sente esse dano. Quem está no Espírito vai, irmão. É um prazer para quem está no Espírito. Não é isso, pastor? É um prazer para quem está no Espírito. E o Senhor falou para mim, Kate, eu quero que você comece a cortar algumas coisas na sua alimentação. E eu falei, Deus, mas é o quê? É um propósito? O Senhor falou assim, não, eu estou mudando o modelo. Eu estou mudando o modelo porque eu quero que você vá até o final do que eu quero fazer com você. E eu comecei a entender várias coisas em Deus. E aí o Senhor, logo depois, Ele falou assim para mim, eu tentava cortar o cabelo, e sempre ouvia o Espírito Santo falar para mim, espera, não mexe, espera. As irmãs sabem o tamanho que estava o meu cabelo. Até que o Senhor falou assim para mim, eu quero também o voto com o cabelo. E eu falei para ele, é o quê? É para raspar, é para cortar curto? O que o Senhor quer? Sabe por quê, irmão? Eu já estou vencida na presença dEle. Falei para ele, é só o cabelo, Senhor? Só isso que o Senhor quer? Algumas irmãs perguntaram para mim, pastor, a senhora não chorou, não ficou triste? Falei, não, irmã. Eu estou pronta, eu quero mergulhar um pouco mais, porque eu preciso anunciar para você alguma coisa que pessoas que estão no raso, e eu não estou dizendo que você está no raso, mas tem muita gente no raso, e quem vai puxar esse pessoal para o mergulho mais fundo são os ministros, são os escolhidos do Senhor, é sobre eu e você, somos nós que vamos puxar essas pessoas um pouco mais. Guarda o que eu vou te dizer, Deus vai começar a pedir a muitas mulheres esse tempo. Ele vai começar a pedir para você o cabelo também. Porque quando Deus começa a mover uma coisa na terra, Ele não move isoladamente. Ele move o corpo de Cristo e o corpo está vivo. Entendem isso? Depois você estuda lá, se você quiser, sobre o voto do Nazireu, para você entender profundamente sobre o que Deus está falando. E quando Deus começa a chamar o seu povo para esse tempo, Ele está dizendo, eu vou alinhar vocês na alma, no corpo e no espírito. Se você, de fato, está esperando Jesus voltar e vir à igreja, não é uma realidade, desculpa a dureza do que eu vou te falar, tá? Se vir à igreja não é uma realidade só sobre uma conquista pessoal, mas é uma preparação que você entende que aqui você é preparado para a volta do Messias, você vai começar a entrar nesse tempo. Você vai começar a ouvir o Espírito comunicar a você e dizer, vem para cá, faz isso. Me dá isso, me entrega isso, porque não dá mais para a gente ficar, irmão, olhando para o rio e dizendo, é um rio que eu não posso atravessar se não há nado. Está na hora da gente aprender a nadar. Está na hora da gente aprender a nadar. Irmão, eu dei aula muitos anos de natação aqui no tênis. Algumas pessoas que são daqui, acho que até nadaram comigo ali. A pessoa podia chegar com qualquer idade, irmão, não há limite para se aprender a nadar. Você vai ter que, de repente, por causa da sua idade, ter um pouco mais de paciência. Deixa eu te falar, flutuar, irmão, não é questão de gordinho ou magrinho. Flutuar é uma questão de domínio do corpo. Consciência do corpo, entendeu? Então, assim, flutuar e nadar não tem a ver com a nossa idade, tem a ver com uma consciência corporal que a gente tenha. Entende o que é ser igreja? Eu tenho que ter consciência no corpo.
E aí, olha bem, eu fiquei muito tempo dando aula aqui. Há pouco tempo eu encontrei um rapaz, eu estava ministrando, quando eu acabei de ministrar, ele pediu se podia falar comigo, ele e a esposa, e ele disse assim, eu estou muito feliz de rever a senhora, eu acho que a senhora não vai lembrar de mim. Eu falei, poxa, eu tenho lente fotográfica, mas realmente eu não estou lembrando. E ele falou assim, então, eu vou falar um código e a senhora vai lembrar de onde me conhece. E eu falei assim, que código? Ele falou assim, soldado, eu ainda ouço barulho. E quando ele disse, soldado, eu ainda ouço barulho, eu falei para ele, eu preparei você para alguma prova militar. Aí ele falou, exatamente, eu fui seu aluno. Em um mês a senhora me preparou e hoje eu sou uma patente, porque naquele dia, tudo que eu precisava naquele tempo, eu já tinha sido aprovado, mas eu precisava ser aprovado na questão da natação. E a senhora me ajudou muito. E hoje eu estou muito feliz que, além de ter me ajudado lá atrás, hoje a senhora ainda ministrou uma palavra. Quando ele disse, soldado, eu ainda ouço barulho, o Senhor começou naquela semana a falar comigo sobre essa palavra. Porque às vezes nós somos esse soldado que ainda faz muito barulho. Pastor, explica isso melhor. Na natação, quanto mais barulho você faz, menos você sai do lugar. Eu não estou pregando quanto nébia, o xaramaná, irmão, eu gosto do fogo. Mas entenda, não é o barulho que eu provoco. É sim o silêncio e a consciência do corpo que eu tenho. A consciência do corpo e da minha vida no espírito. Por quê? Porque a natação, quem nadou aqui sabe do que eu estou falando. Quanto menos atrito com a água, mais rápido você vai. Quanto menos você produz espuma com o pezinho, mais veloz você se torna. Quanto menos o teu corpo tiver de pelo, de atrito, mais rápido você sai do lugar. Entende isso? Ele está dizendo, é um rio que eu não posso atravessar, senão há nada. Será que ele não estava dizendo, eu estou com muito atrito? Eu tenho muito atrito ainda na minha vida. Eu ainda faço muito barulho. Eu sou um soldado que ainda produzo muito barulho. Eu sou um alvo fácil, sempre estou sendo acertado, porque eu sou alguém que estou sempre aparecendo. Eu não consigo me esconder na sombra do Onipotente. Esse é um tempo, irmãos, que o Senhor está chamando a gente para mudar o modelo. Está dizendo para a gente, eu ainda ouço barulho, soldado. Vocês ainda estão fazendo barulho, eu preciso que vocês tenham consciência do corpo, para que vocês se movimentem na direção do que eu tenho para vocês. A gente às vezes está se movimentando até muito, mas a gente não está indo na direção que Deus tem. Sabe, esses são dias, irmão, de fato, de arrependimento. Esses são dias de posicionamento. E esses são dias que o Senhor está convidando você para investir tempo nele. Irmão, mas eu oro todo dia. Às vezes você só ora para apresentar as suas causas. Ele está esperando você entrar no quarto para encontrar com ele. É terrível você ter um amigo que toda vez que você encontra com ele, ele só quer falar dos problemas que ele tem e não te ouve. O seu amigo está dizendo, eu quero que você me ouça. Ué, Deus não quer que eu fale, irmão? Ele quer que você fale, mas não fale antes de ouvi-lo. A gente precisa aprender o que é entrar no quarto. O que entra, irmão, eu não tenho nada para dizer. Diante de tantas coisas que a gente está, eu fico impressionado com isso. Eu não sei como orar. Então, não é possível, tu não está na terra. Porque quem está na terra está cheio de beleza, né? Como é que não sabe como orar? Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o plano de oração. Entra no teu quarto e fala em secreto. Tem um Deus lá dizendo, eu estou lá, mas estou em oculto. Eu não quero ser visto por todo mundo, eu quero que você me ache. Eu quero que você me ache. Sabe como que você acha? Não estou criticando, não é fazendo yoga não, irmão. Mas você vai ter que aprender a sentir ele no teu espírito. Sabe que a pessoa diz, o fulano da esquerda está pulando, da direita está dando mortal, falando aleluia e eu não sinto nada. Por quê? Porque você não consegue identificar no espírito. Você ainda não conseguiu identificar ele no teu espírito. Por isso que você entra no quarto e fala, eu não sinto nada, eu dependo de vir no culto. Ele está dizendo, não, você precisa aprender a viver comigo lá também. Aprender a ter uma vida no espírito. Irmão, depois que tu pegar essa rua, nunca mais você quer sair. Eu não sei quantos estão comigo, que entram no quarto, fecha a porta, o fogo desce, irmão. O quarto fica pequeno pra gente. Ai de quem ligar, vai ficar ligando o telefone sozinho. Porque a gente já não está mais ali. A gente já está com o eterno há um tempão. Sabe, esse é o tempo que o Senhor está querendo olhar para a gente e ver a gente dentro do quarto 1 hora, 2 horas, perdido com Ele. Ou então com pressa, eu não sei você, irmão, mas tem dia que eu estou hora de sair do lugar que eu estou para ir para casa ficar com Ele. Sabe por quê? Porque quando eu estou com Ele, eu acelero a minha vida, eu não faço força. Porque Ele começa a me contar os acontecimentos futuros. Sabe por que a geração da ansiedade está aí? Eu não quero falar com relação a você que de repente está passando por esse processo. Eu quero tirar você desse lugar. A ansiedade é pressa de futuro. Irmão, quem tem pressa de futuro é quem não sabe o futuro. E a única forma de você saber o futuro é se escondendo com Ele no quarto.
Quando você se esconde com ele no quarto, ele começa a falar sobre o teu futuro. A gente está mal. A coisa está tudo, sabe, a casa está caindo. Ao invés de você levar a tua mente cativa e trazer a memória, o que te traz esperança, tu deita e começa a deixar a tua mente, olha a tua alma governando, planejar um monte de coisa que pode dar errado naquela circunstância. E ao invés de você pegar aquela circunstância e falar, peraí, circunstância, eu vou te combater com uma palavra de futuro que eu tenho. Que eu ouvi lá no meu quarto, sabe o que é isso? É se mover no Espírito. Ele vem buscar os adoradores, que o adorem em espírito. Mas aí a gente quer adorar a nossa humanidade. Pensa, eu quero que Deus me explique. Eu quero entender, irmão, eu não preciso entender para ir, eu só preciso que Ele me chame. Porque se você ficar esperando entender para ir, você não confia nele. Deixa eu te dar um exemplo. O vidro é a porta do shopping, certo? Você pode ter a grana, aqui está a porta do shopping e ali está a loja. Você lá de fora, às vezes, já olha e fala, é naquela loja que eu quero entrar. Querido, se você não der um passo e pisar no sensor, a porta não abre. Deus não vai te dar e nem vai te explicar tudo para você ir. Ele vai te dar uma palavra para você ir confiadamente. Deixa eu ir lá em Josué capítulo 14. Olha para o cenário de Josué e Caleb. Caleb vai dizer assim para Josué, ele está dando um choque de ordem no amigo, ele está dizendo, ei, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, olha bem as observações, Deus falou para Moisés, que é um homem de Deus por causa de mim e de você, ele está dizendo, Josué, liga o Wi-Fi, meu querido. Liga o Wi-Fi que o Eterno falou para a gente. Tu estava do meu lado quando ele usou Moisés, um homem de Deus, para falar por causa de mim e de ti. E agora tu vai me dizer que Hebron não dá? Vamos lá, meu filho. Eia, subamos e possuamos. Pastora, o que a senhora está dizendo? Eu quero te dizer que está na hora de você decidir seus conselheiros. Sabe quem são seus conselheiros? Gente que no dia que está tudo errado, vai dizer para você, eu estava contigo naquele culto. Eu vi quando a irmã veio marchando no poder e falou, assim te diz o Senhor. Eu estava lá, eu vi. Aí você anda com uma pessoa almática, que não tem um equilíbrio, não tem consciência de corpo. Quando o pau quebrar para o teu lado, ela vai dizer, realmente, vai orar. Sem consciência nenhuma de oração. Agora, se você andar com gente que é conselheiro, e deixa eu abrir um aspa, o conselheiro, ele te ama, mas ele não é teu amigo no sentido só amigo. Você pode ter vários amigos que estão te vendo na luta, te amam, mas não sabem o que te dizer. Quando você tiver um conselheiro, ele vai te amar, mas ele vai saber o que te dizer. Sabe por quê? O conselheiro tem filtro. O conselheiro tem filtro, ele tem um compromisso. Sabe quem são os conselheiros? Gente que ora e gente que conhece o Senhor. Já sabe, já viu em você o que Deus tem para você. Aí quando você diz, eu estou com medo, não vou, acho que não vai dar. Ele vem e te empurra e diz, eu sei a palavra que o Senhor falou para a gente. Eu estava do teu lado quando Deus falou, então vai. Mas aí a gente é a geração que está se cercando de um monte de gente ocupada e ativista e pouca gente que é gente do nível de oração. Porque pode ser que aquela pessoa de oração não tenha o status e o glamour que algumas outras pessoas tenham. Só que entenda, você vai precisar de conselheiros por causa da volta dele. Você vai precisar de conselheiros. Você vai precisar romper com esse tempo e começar a nadar na direção que Deus tem para você. Irmão, é a nado. Aprender alguma coisa nova pode nos custar muitas coisas. Muitas coisas. Mas eu duvido que Deus não vai te apontar para um lugar maior. Pastora, para quem a senhora está pregando nessa noite? Eu estou pregando para você, que está fazendo muita força, resistindo ao Senhor, e eu queria te encorajar a ser vencido por Ele. Vencido por Ele. Eu questionei Deus, irmão, isso não existe. Olha bem, você é um mortal, eu também. Ele está sentado num alto e sublime trono. Não tem condições de ninguém questionar a Deus. Tem sim, de eu me sujeitar a Deus. E vou te falar mais. Ainda que Ele não explique tudo, a palavra dele tem que ser suficiente para mim e para você. Deus não precisa se explicar porque Ele é Deus. E Ele é confiável. Quando eu entendo quem Deus é, eu vou usar essa palavra para administrar isso na sua mente, para você entender. Às vezes a gente vê alguém dizendo assim, eu vou fazer prova de Deus. Me desculpe, mas se você ainda está fazendo prova de Deus, você não conhece Deus. Porque quando Ele faz a proposta de fazer prova de mim, Ele está dizendo, se você quiser fazer prova, você faz, mas eu sou Deus. Quer fazer, faz, mas eu sou Deus. Entende?
A gente às vezes está muito no raso, irmão, querendo experiências profundas com água nos artelhos e água nos joelhos. E ele está dizendo, não faz força, não tenta me vencer, não fica concentrando força nos teus lombos. Agora vai e muda o modelo, porque eu tenho algo novo para você. Jesus está dizendo para esse tempo, para nós, é momento de vocês serem vencidos por mim. Vencidos pelo meu amor, vencidos pela minha realidade, vencidos pelo que eu quero fazer com vocês nesse tempo. Pensa, irmão, pensa um pouco. Ele está voltando, você acha que ele quer te encontrar como? Ah, Deus quer me encontrar alguém que conquistou. Mas ele quer que você conquiste a terra prometida, não um planejamento particular. Ele está te preparando para uma terra prometida e não para uma conquista particular. Às vezes é difícil ouvir certas coisas, mas, irmão, é o necessário para os nossos ouvidos, porque eles estão agravados por uma voz que não é a voz do Senhor. Pare para pensar, não há lugar melhor para você conquistar senão na presença de Deus. O problema é que a gente acha que Deus não vai fazer o que prometeu só porque Ele não segue modelo tradicional. Ei, o que Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele só vai nos surpreender fora do modelo tradicional. Você vê hoje quando alguém diz, eu vou ser pastor, a pessoa olha, parece até que vai morrer de fome. Irmão, pode não ter dinheiro sobrando, mas eu duvido que tenha necessidade. E também vou te falar mais, está com os pés enraizados num nível que não tem como ser afetado. Não tem, sabe por quê? A fé é o firme fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Quando fala de fundamento, ele fala de uma base que nos sustenta. Porque você pode ter uma casa enorme construída com matéria-prima errada, mas quem tem fundamento pode ter casa pequena que mesmo assim não perde a estrutura. E é sobre isso, a gente precisa se fundamentar nele. Saber, às vezes a gente diz assim, eu estou lendo a Bíblia. Tudo bem, é um livro, né? O meu pai nos deixou um livro. Mas já parou para pensar em estudar as Escrituras? Parar só de ler? Não pegar as Escrituras como um livro que vai de 1 a 100 em páginas e quando você termina você diz, ufa, acabei de ler o livro. E você parar, se concentrar, começar a contemplar e começar a ruminar essa palavra e entender o que ela está querendo dizer? A gente sabe muitos versículos da boca para fora, poucos versículos estão guardados no nosso coração. E guardados como uma medida protetiva. Porque quando o inferno vem contra você, você tem uma medida protetiva. Você pega essa palavra e vai contra ele. Eu vou te apertar um pouquinho. Sabe por que a gente diz que não sabe orar? Porque a gente sabe pouco de palavra. Quem sabe da palavra sabe orar, irmão. Porque você começa contemplando ele, orando uma palavra, dizendo quem ele é, o que ele faz, o quanto ele tem para repousar sobre nós. A gente precisa sair desse lugar inseguro. A Bíblia diz que ele é a sombra do onipotente. Olha bem, a sombra do onipotente. Sombra, irmão, não é, desculpa que eu vou dizer, não é um caveirão nem uma muralha. A sombra é o quê? A sombra é um lugar invisível para os outros, mas para quem anda no Espírito sabe que ela existe. Sabe que ele é real e que o maligno não vai nos tocar. Entendem sobre isso? O Senhor está chamando a gente para romper um pouco mais. Vem, pastor. O Senhor está chamando a gente para romper um pouco mais. Pastor, essa palavra é para quem? É para você que está precisando dar esse mergulho hoje. Que está precisando ser vencido. Eu queria te convidar a ficar de pé. Que está precisando ser vencido pelo Espírito. Você que está dizendo assim, Senhor, eu não consigo até aqui, mas eu vou me render completamente. Eu vou deixar que o Senhor me vença daqui para frente. Sabe, não é pecado você dizer para Ele como você se sente. Os seus medos e as suas inseguranças. Sabe, eu poderia dizer sem chance de erro, que alguns aqui Deus já mandou deixar algumas coisas e você não deixa. Porque você acha que se você deixar, você não vai ter como viver. Você não vai ter como pagar suas contas. Não vai ter como custear o que você planejou. Agora, que tal você entrar no quarto? Espírito, vou falar isso. Sabe por que alguns não entram no quarto? Porque tem medo de ouvir o que já sabe que ele vai falar. Toda vez que a gente quiser fugir de Deus, dos planos de Deus, a gente vai fugir da sua presença. Todas as vezes que você quiser resistir ao Senhor, você vai fugir da presença dEle. Fugir, sabe? Não ir mais na direção que Ele está te chamando. E quem sabe esse não é o tempo de você sair do seu lugar e vir aqui na frente e falar, Senhor, eu quero ser vencida por Ti. Eu quero ser vencida por Ti. Irmão, quando Deus te chamar, não vai sangrar. Você vai conseguir fazer isso. Eu me lembro que quinta-feira, tem uma semana... 8 dias que eu cortei o cabelo. Quando eu cheguei na menina para ela cortar para mim, ela falou assim, pastora, a senhora vai cortar? Eu falei, aham.
Aí eu falei para ela, pode cortar tranquilamente. Eu já entreguei isso para o Senhor. Falei para ela, e é sem dor nenhuma, não está me doendo nada. A última escova que eu fiz nele, eu falei para o Senhor, Senhor, é a última, porque ele já está me incomodando. Porque eu sei que ele já não é mais meu. Já é para eu entregar ao Senhor. Eu não sei se você entende o que é um voto e um propósito. Mas entenda, eu decidi não resistir ele com água nos lombos. Eu decidi ir a nado. E eu não quero ser um soldado barulhento. Eu quero ser um soldado que está indo na direção que ele chamou, da forma que ele chamou. Eu não sou mais espiritual que você, mas eu quero encorajar você a entrar nesse lugar. Um lugar onde você não tem falta de nada. Um lugar onde você tem paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe, às vezes alguém diz assim, fulano, você tem uma paz, é porque existe um lugar de paz. A paz, irmão, não é alguma coisa que você compra numa gôndola de mercado. A paz é alguma coisa que você só consegue nele. Paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse é um tempo da gente ter paz. Um tempo da gente viver em paz. Do mundo inteiro estar afligido e olhar para a gente e ver os filhos manifestados. Sabe quem são os filhos manifestados? São os filhos que não dependem de uma circunstância do mundo para ser o que Deus chamou a gente para ser. Você já parou para pensar nesse cenário? O céu está olhando para a gente dizendo assim, eu esperava esse caos para eu me manifestar. Eu esperava esse seu limite para eu chegar na tua vida. Eu esperava coisas que você perderia o controle para eu poder acessar você. Mas aí você quer ler pela lente do diabo, dizendo o diabo se levantou. Ei, irmão, ele é o teu adversário, ele é o meu adversário. Agora, se você tem um adversário, prepare-se para encarar o teu adversário. Prepare-se para encarar o teu adversário. O céu está chamando você para ir um pouco mais fundo. Eu quero te encorajar a entrar num novo nível com o Senhor. Se o Senhor está falando com você, vem, querido. Vem, foi para isso que eu vim aqui. Para te dar essa palavra e te encorajar. Para você mergulhar mais fundo. Mergulhar mais fundo. Ouvir o que o Senhor quer falar contigo nessa noite. É um rio que eu, Kate, não posso atravessar. Mas há uma mão estendida a meu respeito, a teu respeito. E dizendo, filho meu, dá-me o teu coração.